Bom, e aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre conflitos em RPG, uma abordagem que eu elaborei para o Dia Nacional do RPG de 2022. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho, de pensar um pouquinho sobre essa lógica do conflito, né? Como que o RPG ele está relacionado ao conflito, como que os conflitos aparecem, como que eles acabam aparecendo em regras, né? Então, gostaria de pensar aqui com vocês sobre conflitos em RPG. Para isso, eu vou falar um pouco da minha abordagem dentro da sociologia mesmo, tá? Para que a gente possa entender. Então, primeiro vou explicar bem detalhadamente as questões da sociologia, né? Para depois a gente partir dentro de uma lógica, de uma identificação, de uma, né, compreensão sobre os conflitos nos jogos. Então, em primeiro lugar, a gente entendeu o que é conflito, né? É uma interação caracterizada por uma divergência de objetivos que torna necessária a neutralização do outro. Ou seja, é uma interação em que dois grupos eles são divergentes, né? Eles não o que eles desejam para o mundo, para a sociedade, para a realidade, são opostos, são conflituosos. E por serem opostos e conflituosos, é necessário que você neutralize o outro, possivelmente com dano. Eu peguei essa imagem aqui que deixa muito claro, né? Não passarão, o que é uma faixa, né, que foi posta em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola e que está dizendo que Madrid será a tumba do fascismo. Então, quando você pensa nesse sentido, fascistas e antifascistas, você já percebe que os objetivos desses dois grupos acaba exigindo que um deles se neutralize, né? Um deles vai tentar causar dano, como a gente conhece muito bem a história da Guerra Civil. Mas só esse trecho, só essa faixa, ela já nos carrega, já nos traz, já nos apresenta uma compreensão total sobre como é esse mecanismo, né? Esse mecanismo de identificação de um conflito. Aqui, quando você coloca essa imagem, você já pensa que vai ter uma guerra civil, que tem todas as relações sociais são perigosas, todas as relações sociais elas podem acabar sendo ou traidoras ou elas podem acabar sendo interações sociais que podem ser presas, torturadas, enfim, é algo muito amplo, né, dentro dessa lógica. Mas eu vou buscar um pouquinho mais, assim, a gente discutir passo a passo, questão a questão. Para falar sobre o conflito, eu vou usar o exemplo grego, tá? Tá aí, né, na Pnyx, né, o Péricles discursando, e a principal questão, né, os gregos, eu estou usando o exemplo dos gregos, mas a gente poderia falar dos romanos, a gente poderia falar de outros povos, mas o exemplo grego é um exemplo muito interessante, porque ele estabelece uma diferença entre nós e o outro. Por exemplo, a guerra de Troia foi uma guerra contra o outro, né? Troia não era grega, Troia era o outro, então tudo bem. Agora, quando a guerra entra a gente já tem que regular, né? O que é certo, o que é errado, como é certo, como é errado. Quando a gente estuda um pouquinho da mitologia grega, as histórias gregas, a gente percebe exatamente isso, que os heróis, quando eles vão para a guerra, quando eles enfrentam inimigos, né, reconhecidamente inimigos, não tem problema nenhum. Isso porque os gregos eles faziam uma diferença muito bem estabelecida sobre o tipo de violência que poderia ser utilizada. E tem uma passagem, por exemplo, que fala que Atenas, na democracia ateniense, foi, né, meio que celebrado, que foi o primeiro lugar que se teve notícia em que as pessoas não precisavam andar armadas, porque a cidade supostamente
ela conseguia se organizar e estabelecer regras, não que não ocorressem crimes, mas que a sociedade ela conseguiria garantir uma segurança para que as pessoas andassem desarmadas, tá? Bom, por que eu falei dos gregos? Os gregos eles têm uma diferença muito, muito, muito grande no significado de guerra. A gente tem o polemos, né, que seria uma guerra honrosa contra o estrangeiro, é a guerra de Troia, né? A imagem está aí, a gente vê o Aquiles carregando o elmo do Heitor, né? O Heitor está amarrado na biga, enquanto ele arrasta o cadáver para desfigurar o cadáver, né? O triunfo de Aquiles. E, e essa imagem para os gregos não torna o Aquiles desonroso. Olha, ele excedeu, ele exagerou, mas era um inimigo. O outro é visto como inimigo, né? O outro é visto como inimigo. E aí é sempre bom a gente pensar quem é o outro, né? Geralmente é o estrangeiro, é outro povo, é outra cultura, é outra religião. O outro é a natureza selvagem. Quando você vê assim os perigos dos exploradores, né? A natureza é um perigo, os povos nativos são um perigo. Então, quando ele mata um povo nativo, quando ele mata, né, alguém do povo nativo, ele na verdade está exercendo o seu heroísmo, né? O seu heroísmo ali, ele é identificado, ele é glorificado, porque o outro não recebe o status de semelhante, o outro recebe o status de inimigo. E para o inimigo é matar ou morrer, tá? Em contraposição, os gregos eles chamavam de stasis, a guerra civil. Stasis é uma palavra bem complicada porque tem vários significados, né? Significa guerra civil, significa facção política, né? Então, quando a gente fala de facções políticas, a gente está falando de stasis. Stasis deu origem à palavra Estado, deu origem à palavra estática, né? Porque tem a ver com o movimento de permanecer na mesma posição, né? Então, quando você permanece no regime político entre semelhantes e você permanece sabendo que vai fazer mal, aquilo vai gerar um confronto e a Grécia ela foi, né, historicamente um palco de estases, né, de guerras civis, na Guerra do Peloponeso, Atenas tiveram vários golpes, né, de aristocratas. Os gregos não tinham palavra para golpe de Estado e não tinham palavra para revolução, então eles usavam o termo estasis, que era essa definição desse levante armado em defesa de uma causa. Só que essa causa era uma causa que colocava você contra o seu amigo, né? O Tucídides, na Guerra do Peloponeso, ele traz uma descrição muito assustadora, que ele fala pai matando filho, irmão matando irmão. A guerra civil é uma guerra fratricida, uma guerra violenta, uma guerra tenebrosa, né? Uma guerra desonrosa. Enquanto que quando você mata um estrangeiro, o estrangeiro não faz parte do seu coletivo, ele não é um semelhante, ele não está inteirado, ele é como se você estivesse matando um monstro, como se você estivesse matando um animal, né? A natureza. Aquilo não faz parte do seu mundo social, da sua ordem social, ele está fora da ordem social. A estasis ele está dentro da ordem social, você mata o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente. Essa imagem aqui é a imagem de Etéocles e Polinices, os filhos de Édipo, né? Tem duas peças de tragédia grega que contam a história deles, que é as Fenícias e os Sete contra Tebas, né? Quando o Édipo ele é afastado do reino, né? Ele deixa de ser rei, os dois fazem um acordo, o Etéocles fala, cada um governa um ano e o outro vai perambular. O Polinices aceita e ele sai um ano depois, quando ele volta para governar, o Etéocles não aceita devolver o governo, e o Etéocles então vai viver como andarilho, ele acaba conhecendo um rei de outra cidade, e esse rei fala, opa, não, vamos pegar, aquela cidade é sua, monta um exército, e esse exército vai invadir Tebas,
E então tem 7 portas, né? São 7 generais, cada general para cada porta, e irmão com irmão se encontram para enfrentar. Enfim, tanto os 7 contra Tebas quanto as fenícias, eles tematizam um conflito entre irmãos, e que é exatamente isso. Esse é o horror grego. O horror grego é que esses heróis, eles entram na Estasis, né? A Estasis aparece e afeta e os joga lá para dentro. E quando você vê irmãos que estão lutando até a morte na frente da mãe, irmãos que estão lutando até a morte na frente da família, na frente dos amigos, e eles vão lutar até a morte. Então, é isso que os gregos vão tematizar no conflito social. Talvez as tragédias gregas sejam muito interessantes porque elas trazem um aviso sobre heróis, né? O Édipo é um exemplo clássico. O Édipo é um rei de Tebas. O Édipo é um cara que salvou a cidade. O Édipo é um cara que agiu de forma violenta no passado, mas para se proteger, para se prevenir. E no final ele descobre que a pessoa que ele matou era o pai, né? E talvez o que os gregos estejam dizendo é que o assassino do outro é potencialmente um assassino de um semelhante. Se ele tem condições, capacidade, competência, né, ele tem esse elemento, essa ânsia de matar, ele pode muito bem matar outra pessoa, ele matar seu irmão, matar seu primo, matar seu parente. E Édipo é um exemplo, Ajax é um exemplo. Quando a gente pega a saga da Guerra de Troia, Agamemnon para chegar em Troia, ele sacrifica a filha. No final da guerra, quando ele volta, a esposa mata ele. O filho foge, e o filho volta e mata a mãe. Então, discute um pouco sobre isso, né? Eu tenho pensado muito numa frase que um certo indivíduo falou recentemente, né? Deu uma entrevista e ele disse que um notório torturador brasileiro era o herói dele, né? E o Ustra, ele falou, meu herói. Ele falou, olha, ele é torturador. E a resposta dele foi, heróis matam, né? Então talvez os gregos sejam interessantes porque eles apresentam exatamente esse cara, esse lado mais sombrio, mais obscuro, mais perigoso dos heróis. Heróis matam. E mata filho, mata irmão, mata o pai, mata as pessoas próximas, né? Talvez esse seja um aspecto interessante. O herói, ele é glorificado quando ele vai na luta contra o estrangeiro, mas se ele continuar utilizando o mesmo comportamento dentro da sociedade, ele é um perigo, ele é um terror, ele é um horror, ele é assustador, ele causa medo, ele desequilibra, ele vê as últimas consequências. A gente tem a história de Odisseu, né, o Ulisses, quando ele volta da guerra de Troia, tem vários pretendentes, ele promove uma chacina de pessoas que são moradores da sua ilha, que eram seus súditos. E ele promove aquela chacina, ele fecha ali o palácio dele e ele e o filho chacinam ali todos os pretendentes da esposa dele, que estava 20 anos né, afastado. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente parte dessa premissa de que heróis são potencialmente perigosos, né? Porque se eles desequilibraram lá, é bem possível que eles desequilibrem aqui. Mas como que os heróis são vistos, né? Os heróis eles vão ser vistos, ou essas pessoas que matam, elas são vistas a partir de como que os assassinados são identificados. Como que as pessoas que são vítimas de violência, elas são identificadas pela sociedade, né? Tem um poema muito bonito do Carlos Drummond de Andrade chamado A Morte do Leiteiro, em que um sujeito mata o leiteiro vai deixar o leite às 5 da manhã na porta da casa, o cara escuta barulho, pensa que é ladrão, pega o revólver, atira e mata. E o leiteiro caiu morto, né? Então é um poema muito bonito nesse sentido, triste, porém bonito. Ele matou quem ele julgava que era o inimigo, né? E quando a gente pensa, se a gente pensar no Brasil, existem muitas pessoas que recebem, né, na pele, na cor da pele, na sua condição social, o status de inimigo. É esse inimigo que
ele já é tornado criminoso sem antes ter cometido qualquer tipo de crime, né? Então, ou ele simplesmente é identificado como. Enfim, talvez seja um aviso muito importante a gente pensar sobre os heróis. Vou falar um pouquinho agora sobre as teorias sobre o conflito social, né? Porque acontece que o conflito social sempre existiu, né? Então, quando você pega a quantidade de revolta de escravizados no mundo antigo, que seja a quantidade de escravizados que se revoltaram no mundo grego, no mundo romano. Na Romana a gente teve várias revoltas de escravizados, a mais importante, a mais famosa é de Espartacus, tá? A gente teve revoltas de camponeses, essa é uma imagem, né, da época, descrevendo a revolta dos camponeses contra os nobres. Então, a quantidade que se tinha de conflitos gerou, dentro da sociologia, uma série de reflexões, uma série de teorias, né, uma série de indagações sobre qual é o papel do conflito, por que existe conflito social, né? Será que o conflito social é resultado de uma sociedade ineficaz ou de pessoas más? Quer dizer, o que que leva ao conflito? Eu vou apresentar para vocês 3 modelos básicos de conflito, tá? De como que a sociologia vê o conflito, e aí a gente pensa um pouquinho. Primeiro, a ideia da sociedade harmoniosa. O que que é isso? A sociedade ela é um todo, é um tecido social, né? Quando você pega um tecido, todas as partes estão ali, estão costuradas, estão juntas, estão unidas, e esse tecido ele mantém a forma, mantém a textura. No entanto, quando alguém age de forma imprudente, errada, né? É o desvio, ocorre o que vai ser visto como uma anormalidade. Então, aí entra dentro dessa lógica, né? Se você tem um tecido, se um fio começa a puxar, uma hora é bem possível que aquele tecido abra buracos e ele não possa ser utilizado. É mais ou menos a ideia dentro da sociedade. Então, qual é a ideia? A ideia de que todo mundo tem que agir num comportamento específico. Pessoas que fazem coisas são vistas como diferentes, pessoas que são vistas é, tendo práticas que não são práticas corriqueiras, cotidianas, tradicionais, elas são vistas como pessoas perigosas, né? São pessoas que assustam. Então, aqui entra um ponto muito importante, muito interessante. A gente começa a enxergar o outro como perigoso, tá? O outro é um perigo. O outro, ele vai colocar a nossa integridade em risco. E quando eu falo em outro, por favor, preste atenção. Eu coloquei essa imagem, né, de bruxas com um diabo, não, da Idade Média, porque as mulheres que seriam identificadas como bruxas, elas teriam algum tipo de comportamento desviante que seria identificado, alguma prática, alguma ação, alguma conduta delas que seria utilizada para julgá-las perigosas. Mas se elas fazem parte da nossa sociedade, então elas não podem ser a origem, né? Quem que é a origem? A origem é o inimigo, é o demônio, né? É o adversário, é o cramulhão. Então, ele que daria esse poder para essas mulheres. Quando a gente pensa, talvez o exemplo mais interessante, né, seja o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele aborda como que existe no Oriente, existe uma região, e essa região existe um mal adormecido, e todas as criaturas que estão lá são corrompidas. E a corrupção dessa criatura, né, que é o Mordor, desculpa, é o Sauron, que está em Mordor, todas as criaturas que têm contato
de alguma forma são corrompidos, como Gollum, por exemplo, ou como o próprio Bilbo, né, que ele coloca o anel, e aí quem coloca o anel ele sente, ou Saruman, eles são personagens que identificam, olha, são pessoas boas, mas as pessoas boas entraram em contato com aquele grupo que é perigoso, aquele grupo que faz mal. Então, existe um problema muito sério. Aquele cara, ele não é só um adversário, ele é um inimigo. Ele deve ser enfrentado. No próprio Senhor dos Anéis, a gente tem o caso do Grima, né, que é o conselheiro do rei de Rohan, e que ele é um agente do Sauron. Então, quando a gente pensa dentro dessa esfera, e aqui gostaria de pensar com vocês, o Senhor dos Anéis ele carrega, ele traz esse elemento. Existe uma essência maligna, a essência. O Sauron é uma essência que corrompe. Você pode ser bom, o Sméagol virar o Gollum, é que a essência dele foi corrompida. Ele tinha uma essência boa, mas o anel o corrompeu. Quando a gente pensa no Saruman, era uma essência boa que corrompeu. Então, o que você faz com esse ser que corrompe? Você o anula, você o destrói. Ele é seu inimigo, né? Então você não pode fazer uma trégua. Mas percebe, ele é externo à sociedade. E geralmente isso também é utilizado por grupos supremacistas, né? Que vão falar de pureza racial, que vão falar, né? E quando a gente pensa no nazismo, a gente pensa nessa ideia de que, olha, não, a sociedade alemã vai ter uma harmonia e essa harmonia vai se manter, e a gente vai eliminar todos aqueles que são, né, adversários, que colocam em risco a pureza. Percebe essa ideia de essência e pureza? Então, esse tipo de teoria apareceu dentro da sociologia, mas ela, de certa forma, percebeu-se, né, que é bem complicado, né? O Conde Gobineau, por exemplo, é um desses autores que fazia esse tipo de defesa. Então, se a gente parar para pensar, é a ideia básica de que existe o condado, toda sociedade é um condado, né? O condado dos hobbits. E quando algo externo afeta esse equilíbrio, vem o mal. Então, tem que fechar, não pode deixar, tem que tomar cuidado, tem que controlar, tem que ver a procedência e assim por diante. O segundo tipo de visão é o validar os conflitos como condições históricas, né? Aí a imagem do Lenin. E então, porque eu coloquei o Lenin, mas porque o Lenin foi o grande autor, né, da grande transformação política que defendia que existia uma condição histórica a ser superada. Porque essa premissa vem do marxismo, que é a ideia de que se os conflitos, né, que o Marx chama de luta de classes, se a luta de classes ela não vem do passado, e sim de uma situação que ocorre, porque para o Marx não existia luta de classes nas sociedades, né, nas sociedades sem estratificação, sem divisão do trabalho, né, divisão do trabalho que vai produzir a expropriação do trabalho, que vai produzir todo esse a exploração, alienação, né? Então, dentro dessa lógica, o que o Marx defendia e consequentemente o Lenin, de que se você transformar os elementos sociais, é possível que se evite, e é possível que se evite a manutenção de conflitos, né, da luta de classes, e que possa, então, se criar uma sociedade em que a luta de classe ou o conflito social esteja superado, né, a partir da Revolução Comunista. Então, dentro da teoria do Marx, da teoria do Lenin, enfim, dentro da teoria comunista,
o conflito social ela é consequência de um modo de produção. Ela não é inerente à natureza humana. Ela não é inerente. Por isso, o que o marxismo vai falar? O marxismo ele vai partir de uma lógica muito curiosa nesse sentido. Né? Se quando a gente pensa nas sociedades estrangeiras, ou as sociedades harmoniosas, elas falavam que o outro é, né, o estrangeiro, o diferente. E o que o Marx ele vai partir? Ele vai partir da seguinte lógica: há um erro na identificação das semelhanças. Não é porque esse cara fala o seu idioma, não é porque esse cara ele mora na mesma cidade que você, que ele é o seu semelhante. Na verdade, ele é o seu adversário. O seu semelhante é aquele indivíduo que mora também na sua cidade, mas em outras cidades, em outros países, falam outras línguas, mas que vivem em condições materiais semelhantes a você. Então, são essas pessoas que são suas aliadas na luta de classes. Tá? Então, é interessante a gente pensar que, dentro dessa lógica marxista, a gente vai perceber que não é que eles negam que exista um conflito, eles negam que esse conflito seja uma anormalidade, e eles negam que o conflito seja o conflituoso, o causador do conflito seja o desviante. Na verdade, o que eles estão afirmando é que quem exerce o poder é o indivíduo que está, né, se beneficiando deste conflito. Então, o conflito seria contra essas pessoas, e não necessariamente contra aqueles que são identificados como inimigos, adversários, assim por diante. Bom, a nossa terceira visão sobre o conflito social, ela parte de uma noção de que seria inerente à vida humana, tá? O que seria isso? Seria a ideia de que a vida humana ela tem conflitos de grupos. Esses grupos eles entram em conflito por uma série de motivos, né? Por transformação social, né? Por mudança tecnológica. Mas o que aconteceria basicamente é que haveria um reconhecimento. Olha, existem divisões internas e a gente tem que identificar essas divisões. A sociedade ela parte por essa premissa, a sociedade ela parte dentro deste olhar, esse olhar de que mesmo entre os semelhantes existem diferenças. Então, de certa forma, é uma incorporação da teoria de Marx, né? Anterior ao próprio Marx, tá? Por favor, um autor que, de certa forma, vai apresentar essa inerente à vida humana, é o próprio Thomas Hobbes, né? Que ele vai falar da guerra de todos contra todos. Ele está falando isso durante a Guerra Civil Inglesa. Então, é uma premissa de identificar que dentro da sociedade existem violências e que não necessariamente elas vão ser superadas por uma revolução, né? Que o comunismo está sendo construído nesse processo. A gente pode pensar, o Foucault, por exemplo, Foucault, Sociedade Punitiva, ele vai discutir toda essa lógica, né, de uma guerra civil. Tá? Então, para muitos autores, o que eles vão falar? Tem mudança social, muda a sociedade. Se a gente para pensar no movimento dos direitos humanos, né, dos direitos civis nos Estados Unidos, a população negra lutando pelos seus direitos políticos, civis, né, sociais, a luta produziu mudanças. Quando a gente pensa nos movimentos feministas, né, nas conquistas dos movimentos feministas, LGBTQIA+, enfim, tem uma série de movimentos, os povos indígenas estão lutando, e a luta talvez não seja exatamente uma coisa ruim, porque está identificando que existe resistência ao poder, existe resistência à mudança, existe uma luta por garantia de direitos. É claro que a gente pode pensar, poxa, mas a gente está vivendo um tempo ruim no mundo. Eu concordo.
mas existe alguma resistência. Existe resistência. E é importante a gente perceber nesse sentido que o poder político também está exercendo uma ação agressiva, uma ação violenta, tá? Então, basicamente, esses são três exemplos. São três exemplos para a gente perceber como que a sociologia, ou melhor, são três eixos. São três eixos pelo qual a sociologia vai trabalhar a ideia de conflito, tá? Certo. E aí vocês ficam me perguntando, e o RPG, né? Como é que fica? Pô, eu estou no Dia Nacional do RPG, eu quero ver conflito dentro do RPG, e aí eu fico vendo uma pessoa falar por 30 minutos sobre guerra civil na Grécia, sobre teóricos, né? Enfim, vamos ver se tudo isso que a gente viu nos ajuda a pensar os jogos. Eu quero pensar com vocês aqui, basicamente, se alguém está pensando em desenvolver um jogo ou simplesmente narrar um jogo. Porque se você está pensando em desenvolver um jogo e você quer algo mais como Polemos, né, com guerras externas, talvez seja interessante você desenvolver regras ou cenas ou personagens que te garantam essas guerras externas. Eu vou dar um exemplo que às vezes a gente pode estar pensando, vocês estão pensando em guerra, né, que é uma guerra contra outro povo, mas o próprio Call of Cthulhu, por exemplo, é uma guerra entre seres humanos que estão sendo, né, estão percebendo que o mundo vai ser destruído, vai ser invadido, e os deuses, né, os grandes antigos e os seus cultos que parece que vão virar o jogo, e aí você faz o que é possível, você está lá. É o outro, ele é né, o estranho, o outro, não é à toa que o Lovecraft tinha muito de racismo, né, na sua obra, porque é exatamente isso. Esses povos são os povos que carregam essas informações do outro, desse outro mundo, essa outra racionalidade, que coloca em risco o nosso mundo, a nossa vida, a nossa existência. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu fiz uma separaçãozinha sobre como que se pensa esses três jogos, esses três eixos no RPG. Tá? Primeiro, cenários harmoniosos. Aí o Grima. Quando a gente pensa em cenários harmoniosos, o inimigo externo, ele sempre é focado nesse inimigo externo que ameaça ou corrompe. Tá? É o inimigo que ameaça, que assusta, ele corrompe, ele produz mal, ele engana e as pessoas vão junto. Então, esse inimigo externo, a invasão de orcs, os orcs destruíram, mataram camponeses, os orcs, né? Ou, se a gente pensa no Star Wars, por exemplo, é o Império, né? Ah, mas o Império está chegando, o Império é um perigo, eles são maus, né? O Imperador é mau, eles não têm dó de ninguém, eles foram para o lado sombrio. Então, e se a gente percebe o quanto que isso é marcado, né? Então, até o próprio Anakin Skywalker, ele era bom, ele se corrompe, né? Se corrompe exatamente porque ele se aproximou do Imperador, spoiler, desculpa, gente. Ele se aproximou do Imperador, e o Imperador conseguiu levá-lo. Aí no final da vida ele acaba, né, tendo aquele processo de redenção, mas é importante a gente perceber isso, como que esse é o inimigo externo, ele tem armas e tem corrupção. Talvez use só corrupção, talvez ele use só armas, mas ele é decididamente um perigo que não tem diálogo, não tem conversa. Ou você o elimina, ou ele te elimina, tá? Esse tipo de jogo, de RPG, as regras eles são muito voltadas para nivelar os perigos externos, né? Então, olha, você é do nível tal, você consegue causar tanto dano, então a gente vai te dar tantas armas, né? É, a gente vai te dar tantos equipamentos. Ah, então se você colocar num personagem de primeiro nível um dragão, bom, não vai dar certo. Então o inimigo externo ele tem que ser adequado.
E se você parar para pensar, a maior parte, né, desses jogos, Sociedade Harmoniosa, é um vampiro, é um dragão, é, é um, é um, é um indivíduo que se corrompeu, é um espírito que aparece, né? Então, claro, o sobrenatural ele serve como uma forma de falar assim, olha, no fundo a gente é mais ou menos bom, mas esses seres sobrenaturais, né? A gente sabe muito bem que alguns jogos, por exemplo, tinham personagens, né, que eles chamavam de raças, que eram malignas, né? Eram raças que eram malignas e caóticas, então seria da essência. Lembra quando eu falei lá do começo da essência? Seria a essência deles. Então, não tem jeito. E o que você tem que fazer? Essas personagens são personagens que você não espera que tenha algum tipo de ligação, de diálogo, de reflexão. Essas personagens existem para causar mal. Essas personagens elas são utilizadas e aí você vai ter que dosar, né? Exatamente isso. Por isso que a narradora ela sempre tem que planejar como que o perigo surge, qual ele é, né? Como que ele faz, porque ele está muito concentrado nisso. É uma história sobre enfrentar vilão. Então, quem que é o vilão? O vilão tem esse poder, o vilão tem essa força, o vilão tem essa capacidade. Se eu não tomar cuidado, esse vilão me mata. Então eu preciso criar ferramentas para fazer com que o vilão ele não coloque em risco a nossa sociedade, o nosso mundo. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa temática, o narrador ele sempre vai ter o trabalho prévio, né? Então, quando Call of Cthulhu, tá? Qual é a entidade? Quais são os sinais? Porque, percebe, sempre tem que ter um sinal de que as coisas estão dando errado. A gente sempre tem que ter um sinal de que, opa, a sociedade não era para estar assim. Então, eles chegam na taverna, as pessoas estão com medo, ou chega na cidade e as pessoas estão né, estão apavoradas, ou vêm pedir ajuda, me ajuda, olha o que aconteceu. Ou seja, o tecido social sofreu um abalo e são os jogadores que precisam resolver. E aí, o papel da narradora é estabelecer quais são as causas, como identificar as causas e como combater as causas, né? Então, como que o perigo surgiu, seja o perigo um grupo de orcs, seja o perigo um mago insano na torre que resolveu escravizar a população, seja é, um, enfim, um morto-vivo poderoso que vem com seu exército, mas parte-se dessa temática, a temática da anulação do perigo. Tá? O perigo precisa ser anulado para voltar à harmonia. O melhor exemplo, né, que é o mais conhecido, é o Dungeons and Dragons, que ele parte exatamente dessa premissa, né? Tanto que você ali, o jogo, atualmente está se falando, né, de retirar essas questões de raças malignas, etc. Mas ele foi fundado, ele foi moldado nessa ideia de destruir, matar os outros, né? Mata orc, mata dragão, mata vampiro, mata lich, mata tarrasque. Você tem um livro de monstros. O que são monstros? São animais inteligentes ou não, ou seja, não são do reino humano, natural, e eles são um perigo. Eles são um perigo à nossa sociedade, eles são um perigo à nossa realidade, né? Esses povos todos, esses animais todos. Tanto que, em geral, tem uma breve descrição e os ataques. Como que ele ataca? Ele chuta, ele chifra, ele joga ácido, ele pula, ele salta. Então, basicamente, o interesse é isso, é o quão mal ele pode te causar, quão mal ele pode gerar em você. Então, dentro dessa lógica, esses cenários harmoniosos, eles se pautam nisso, eles se pautam nesse olhar, eles se pautam nessa reflexão, eles se pautam nessa tendência, certo? Bom, vou falar agora sobre
condições históricas, né? Quando a gente fala de condições históricas, não é só necessariamente o marxismo, mas existem uma série de RPGs que eles abordam uma situação em que deve ser superada, né? É uma situação ruim e que deve conseguir ser vencida. Como? A partir de uma união de rebeldes, de resistentes, né? Então, aqui, primariamente, os inimigos internos, eles ligados, né, um com o outro, que exercem o poder. Então, esses inimigos internos ligados, então você vai ter lá, você tem o Estado, você tem esse grupo de pessoas que exerce o poder e a sua prática é acabar com eles, tá? E o que o jogo precisa fazer? O jogo ele precisa apresentar regras mais do que enfrentar monstros, é como enfrentar a estrutura social. Então você precisa estabelecer se a estrutura está forte, se está fraco, né? Quer dizer, qual que é o perigo, como que se dá. Se a gente pensa nesse sentido, dentro dessa dinâmica, talvez a série, o conto da Aya, talvez seja mais a série, né, do que o livro, seja uma forma de mostrar, olha, a gente vai por dentro desenvolvendo uma resistência, a gente consegue contato com o externo, a gente consegue denúncia, a gente consegue derrubar, então se cria um tipo de funcionamento da estrutura social que permitiria aos indivíduos sobreviver, né, e ter essa vida. Como que funciona isso? A narradora, né, ela vai ter que levar em conta exatamente qual que é o ponto fraco, qual que é o que as personagens precisam fazer. Percebe? Não é observar Cthulhu, não é observar o dragão, não é observar o vampiro, mas sim você conseguir estabelecer os pontos internos. Então, é o seu vizinho, é o motorista do presidente, é o ditador, é o filho do ditador, e aí os jogadores eles vão estabelecer regras, parâmetros, né, para conseguir agir, para conseguir afetar. E aí, o que se espera, né, dentro de um RPG? Basicamente, criar regras ou apresentar regras que te permitam identificar, que permitam observar. A sociedade está forte, não, a sociedade está fraca. A sociedade, ela, né, conseguimos uma vantagem, uma vitória. Não, não conseguimos uma vitória, a gente foi derrotado. Então, mais do que essas criaturas, é necessário a gente entender como, né, quais são os pilares da sociedade. O que, por exemplo, o jogo brasileiro The Loyal vai apresentar, ele vai chamar das minúcias, né? E que você vai estabelecer os passos como você vai derrotar. No caso do The Loyal, ele não trabalha com uma teoria marxista, mas ele trabalha com uma teoria de um viés, um olhar, um ethos de liberdade, de libertação, de confronto com o inimigo interno. Porque se pensar que esse governo, né, é um governo posto por um adversário, mas ele está ali, ele está entre nós, né? Você pode trabalhar para a pessoa, você pode ser babá da pessoa. O outro RPG brasileiro que também aborda essa temática muito bem é o Áureos, né? O Áureos ele vai trabalhar o seu personagem, ele vai libertar escravizados. Então é uma forma de que acabe participando, né? Acabe se confrontando, acabe lidando dentro dessa temática, e essa temática que seria o motor da história. Então o The Loyal, ele carrega esses pontos que são muito efetivos, né, para você identificar. Então, tem tantas minúcias, as minúcias precisam ser atendidas para que um plano consiga dar certo, né, para você derrubar os pilares. É, é o,
é muito diferente de um jogo de que o mal chegou, o mal está lá e você precisa se locomover. Não, é possível que você tenha que atingir, tenha que afetar pessoas próximas, né? Porque essas pessoas viraram colaboracionistas, por exemplo, essas pessoas estão apoiando, essas pessoas te denunciam, enfim, é um risco dentro da própria sociedade. Até um outro RPG falando sobre, né, Revolução chama Republic, The Republic, que ele vai trabalhar que você vai lutar com pilares da sociedade, né, com instituições. Também é um jogo interessante a se conhecer. Existe a nossa terceira vertente, que é essa inerente à sociedade. O que é inerente à sociedade? É um RPG que ele parte da noção de que existe uma série de conflitos sociais entre grupos. Tá? Essa série de conflitos sociais entre grupos, ele existe e ele não parte da premissa, pelo menos dentro do RPG, de que você está fazendo uma revolução. Não, você está lutando dentro dele. Então, cria-se regras para você identificar e conduzir os conflitos sociais. Talvez o RPG mais famoso que aborde o conflito interno seja Vampiro à Máscara. Porque o Vampiro à Máscara é um RPG que traz, né, que apresenta, para começar, o conflito entre gerações. As gerações se odeiam, são inimigas, e os clãs se odeiam. E as facções, que são chamadas de seitas, né, os anarquistas, o Sabá, a Camarilha, são chamados de facções. Todos eles fazem parte desse conflito. Esse conflito ele existe e espera-se que tenha regras para você identificar, né? Olha, esse conflito está mais forte, ele está mais fraco, ele fortalece, não fortalece. E o que a narradora deve fazer? Ela deve administrar os conflitos. Então, porque isso, eu dei o exemplo do vampiro, mas quando você pensa no vampiro, o vampiro vai trabalhar com essa dinâmica, né? Até o Sabá. Mostra o Sabá, você sabe que o Sabá vai fazer algum mal. Bem, ele não vai querer. Né? Alguma coisa ele vai aprontar. Apareceu o seguidor de Sete, Baali. Bom, essas pessoas eu vou tomar cuidado, porque as pessoas elas são perigosas, elas têm seus próprios objetivos, suas próprias metas. Então, partir dessa premissa é importante para a gente entender. Quando você pensa num RPG ou numa aventura que você quer abordar o conflito, seria interessante regra para você identificar a força dos grupos. Os grupos estão fortes, estão fracos. O que significa perder, por exemplo, um território? O que significa, por exemplo, perder uma posição de prestígio dentro de né, dentro da camarilha? O clã ou perder o príncipe? O que significa para o clã? Será que não seria interessante você transformar isso dentro de uma lógica um pouco matematizada, que te permita compreender, te permita perceber, olha, enfraqueceu em A, B e C. Talvez você fazer uma lista, ou uma lista de lugares, e essas pessoas vão enfraquecendo, vão perdendo acesso, tá? Tem um RPG também muito interessante que aborda isso, do Ken Robinson, que é o autor do Microscope, que é um RPG fantástico, mas é um outro RPG dele chamado Kingdom, que também é um RPG que ele vai abordar conflitos dentro de uma sociedade. A gente tem At the Hands of Angry God, um outro RPG também que lida com conflitos de grupos, que esses conflitos vão crescendo, vão estabelecendo, tá? Dentro dessa dinâmica, a parte mais interessante que você pode colocar é você fazer com que os conflitos acabem entrando nas regras, afetando situações para os personagens, transformando as condições dos grupos, tá? Para que tenha consequências sociais dentro do jogo. Então, quando você pensa nesse sentido, um grupo foi lá
e envenenou a água que aquele outro grupo se alimentava, ou fez um... Pô, será que você não tem que colocar alguma coisa que afete todos os personagens desse grupo? Será que não tem alguma coisa para você identificar, para você trabalhar? Então, se você está pensando no RPG, talvez essa seja a melhor forma. Você imaginar, você elaborar mecânicas e vai jogar, joga outros jogos, né? Vai conhecer. Jogos indie, eles são sensacionais porque as pessoas exploram possibilidades, formas de você pensar que muitas vezes não são jogos que favorecem, né? O que eu chamei de polemos. Um exemplo é um exemplo aí, eu vou fazer um jabá, até desculpem, que é o Ubris. O Ubris RPG é um RPG que ele aborda conflito, o jogo é sobre conflito, tem revolução, tem transformação, mas não é um jogo sobre revolução comunista, mas ele é um jogo sobre revolta. Como a revolta acontece, como ela afeta as pessoas, os sentimentos, as relações sociais, né? Como que os grupos, uma vitória no conflito enfraquece ou fortalece, como que vai afetar a própria condição de vida da personagem, tá? Então, dentro dessa dinâmica, o que eu queria pensar com vocês, basicamente, é o quanto que a gente tem que refletir, a gente tem que imaginar, a gente tem que estabelecer toda essa dinâmica, toda essa estrutura. O seu conflito ele faz parte da sociedade, você precisa de alguma forma dosar esse conflito, você precisa de alguma forma estabelecer como que ele é afetado, como ele é transformado, tá? Então, aqui para a gente pensar um pouquinho, né? A gente concluir. Ao elaborar jogos, histórias de RPG, pensa quais grupos fazem parte do cenário. Então, por exemplo, o vampiro, a máscara, tem vampiro, tem lobisomem, os vampiros são divididos entre clãs, os clãs, eles criaram vários grupos. Quando você pensa no D&D, tem humanos, tem elfos, tem anões, os anões moram em tal lugar, o elfo mora em tal lugar. Pensa, esses grupos, né, eles existem, eles fazem parte, e segundo, como eles surgiram? Né? Por exemplo, o GURPS Fantasy tem uma ideia brilhante, assim, né? Por que tem tantas espécies diferentes? Porque fizeram uma magia, a magia criou uma tempestade, a tempestade traz grupos sociais, pessoas, indivíduos, povos inteiros de vários planetas em várias épocas, né? Em períodos históricos. Então você tem lá cavaleiro medieval cristão com goblin, né? E por quê? Porque a magia deu errado e foi o que aconteceu, tá? E deu no que deu. Então, se você pensa de onde, como eles surgiram, os deuses criaram, olha, tem essa diversidade. Qual foi a origem do conflito? O conflito começou quando? Em que momento? Por quê? É importante você pensar isso. Por que qual é a origem? E a gente sempre tentar pensar, tentar estabelecer uma base, um começo, tá? E aí o próximo ponto, como que os conflitos afetam os personagens dos jogadores? Porque aqui a gente pensa dentro dessa dinâmica. A gente parte da lógica. Por que, que um personagem vai entrar? Por que, que uma personagem vai entrar dentro do conflito? Por um motivo muito óbvio, porque ela está sendo afetada. Como? Como? Geralmente, né? As personagens são pagas. Você foi contratado para salvar a aldeia, tem um grupo de kobolds ao norte, que eles estão saqueando as vacas, então vocês têm que ir lá e sentar a porrada neles. Bom, então aí a gente parte de um problema, né? Porque o personagem pode falar, não, não quero. Agora, se eles moram naquela aldeia, aí eles vão ter um motivo. Então é sempre importante a gente pensar por que eles vão interagir, por que eles vão estar lá. Tá? Essa é a reflexão fundamental. E, por fim, como que são resolvidos? É matando? É exterminando? É expulsando? É chegando em acordo?
Em geral, os RPGs, né, a tendência é o conflito. Tanto que você vê lá ficha de personagem, tem um nome e no final tem uma lista de armas imensa, o dano que ela faz, né, o ponto de vida, porque basicamente a sua capacidade de resolver conflito é a sua capacidade de matar pessoas, porque o seu personagem ele seria quase, né, ele é um herói, e herói a gente lembra que heróis matam. E aí então a gente pensar um pouquinho, né, como que a gente pode resolver esses conflitos, como a gente pode, existem outras alternativas, outras formas, enfim, é um grande desafio. Para eu quero uma história de um jeito. Tem regras que te auxiliam a gerenciar os conflitos desejados? Então, quando você fala. É porque aqui, gente, é tomar muito cuidado. Você pode falar assim, mas a narradora pode decidir. Nossa, a narradora pode decidir tudo, então você não precisa de regra de nada. Né? Se a narradora vai decidir se acertou ou não acertou, se está fraco ou se está forte, então você não precisa de regra. Você só precisa de uma narradora que narre. E jogadores que estejam dispostos. Quando a gente pensa dentro dessa dinâmica, o que eu estou falando basicamente é, se você está lidando com o monstro e a única possibilidade é matar, ponto de vida, tá legal, é isso mesmo. Agora, se você está enfrentando os sabás, por exemplo, não é o ponto de vida necessariamente, porque é uma organização que tem contatos, que tem ligação, que tem uma série de fluxos. Então, não faz muito. Eu não sei se vocês já jogaram um vampiro, etc., mas você não tem como conseguir. Ah, derrotamos o Sabá, porque a gente matou um cara. Não, isso não significa que a instituição vai parar. Então, será que é possível a gente estabelecer o que a perda de um membro ele vai afetar para aquela organização, para aquele grupo, para aquela facção, para aquela seita? Ah, a camarilha perdeu o príncipe foi assassinado pelos anarquistas. Bom, será que a gente consegue identificar o que isso gera na comunicação, no estabelecimento de poder? É tudo isso. Se você conseguir estabelecer regras que te ajudem, mesmo narrando, gente, o livro não traz regras, não tem problema. Faça você a sua, faça aqui uma anotação, faça uma pontuação e vai testando, tá? E vai testando e vai jogando. Então, como que eu faço para libertar? Bom, para libertar as pessoas poderiam fazer isso, tal. Poxa, mas como que a gente estabeleceria isso? Como surgiria a revolução? Será que para a revolução é necessário o quê? Será que é matar o rei? Né? Você mata o rei e não vai vir outro rei. Será que se matar o rei, a monarquia não volta? Tudo isso entra, tudo isso está em questão. Quer dizer, existe uma estrutura social que mantém esse poder? Ou não, é só a figura do rei, é o rei que determina? Então, talvez seja interessante estabelecer essas regras, tá? Garantir que a sua experiência ela consiga lidar, ela consiga transmitir, consiga refletir toda essa dinâmica, todo esse propósito, tá? Então, gente, é isso, é um convite à reflexão, né? Eu falei o nome de alguns jogos, se vocês quiserem conhecer, procurem, se vocês quiserem mais dicas, sugestões, etc., também me procurem que eu estou por aí, não é difícil achar pelo nome, tá? Então, viva o RPG brasileiro, né? Viva o Dia Nacional do RPG. Um grande abraço a qualquer pessoa que esteja aí assistindo, tenha gastado tempo, né? Me ouvindo e até uma próxima.